porque a Justiça de São Paulo nega o pedido, portanto, da Prefeitura aqui da capital de uma multa diária de R$ 1 milhão por danos morais e também crimes de desobediência justamente contra a 99. E tivemos agora, ao longo desta quarta-feira, a situação também de que a Uber vai ir para o mercado também, então vai colocar o seu serviço de mototáxi aqui em São Paulo. Então a situação vai se complicando, evidentemente. E eu quero ouvir aqui os nossos especialistas. Vou começar com o José Milagre para saber o seguinte: a Prefeitura tem esse poder. Nós sabemos, por exemplo, Milagre, que nós temos aqui o rodízio municipal de veículos, então há uma autorização, nem todas as cidades têm, o Rio de Janeiro não tem, São Paulo tem, foi uma decisão municipal, nós temos o Código Brasileiro de Trânsito, a Prefeitura tem esse poder de proibir, de fato. Boa tarde a você. Muito boa tarde, Marcelo, boa tarde, audiência seleta do Linha de Frente, boa tarde a todos os meus colegas de bancada. Uma questão polêmica, né? A Prefeitura, com um decreto municipal, um decreto antigo que estabeleceu especificamente que o transporte por aplicativos com motos não seria permitido. Os principais fundamentos seriam riscos de acidentes, né? Riscos maiores de acidentes, acumulação de funções, entregar, por exemplo, fazer entregas e acumular com o transporte de pessoas, isso seria um grande risco. Mas existe uma grande tendência no sentido de transporte por aplicativos com motos. Os trabalhadores já fizeram algumas manifestações na Prefeitura. Esse processo está em andamento na Vara da Fazenda Pública e o juiz, então, não permitiu, ou seja, não concedeu a liminar de suspensão. Aliás, um pedido pesado, né, de milhões aí no sentido de multar a 99, para que ela suspendesse o serviço de transporte por aplicativo. Na minha visão, é remar contra a maré. Logicamente que há necessidade, sim, de contrapartidas por parte da iniciativa privada, mas nós estamos lidando com uma questão de liberdade econômica. As pessoas estão se cadastrando para oferecer o serviço com motos e existe muito consumo. O próprio Uber agora deu uma pesquisa que mais de 80% das pessoas são solícitas e entendem que esse é um transporte adequado. O que precisa ter é adequações e o juiz fundamentou com base num precedente do Supremo Tribunal Federal, precedente 967, que deixou bem claro e registrado que é inconstitucional qualquer tentativa de vetar por meio de decretos municipais a iniciativa privada em organizar transporte de passageiros, inclusive por motos. Portanto, Marcelo, respondendo, a minha visão é que esse decreto não subsiste às determinações do Supremo e a tendência é que esse serviço seja autorizado. Logicamente, entendo que precisa ter salvaguardas dos aplicativos. Então, nós colocamos aqui que a Justiça de São Paulo negou o pedido, portanto, da Prefeitura de uma multa diária de R$ 1 milhão por danos morais e também crimes de desobediência contra a empresa. E nós tivemos a novidade, como eu falava também logo no início, é que a Uber foi nessa onda da 99 e hoje também liberou o serviço de transporte de pessoas em motocicletas em São Paulo. Com isso, a empresa se junta agora à 99 nessa briga contra a Prefeitura para tentar liberar a modalidade justamente aqui na cidade. Nós temos aí a decisão do juiz que lembrou que a modalidade já está presente em diversas capitais do país, argumentou que está também pacificado pelo julgamento do tema e no STF e que é inconstitucional a proibição ou restrição de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo, por constituir, então, uma violação aos princípios da livre iniciativa e também livre concorrência, e apontou para julgamentos anteriores de outros municípios e também estados que consideraram, portanto, o tema ilegal. Eu quero ouvir o Diogo da Luz. Diogo, a alegação da Prefeitura é o seguinte, que nós já temos aí os motociclistas como as principais vítimas do trânsito, das mortes, liderando, portanto, infelizmente, aí essa situação. A gente sabe que o Brasil vive o trânsito, uma verdadeira guerra, os números são de guerra, justamente, aí de combate armado mesmo, e por isso não quer autorizar, portanto, estar nessa briga. Como é que você avalia essa questão jurídica e a questão também de segurança, Diogo? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Marcelo, todos os companheiros, especialmente você que nos acompanha aqui. Marcelo, eu, por princípio, sou favorável à liberdade das pessoas empreenderem e escolherem se vão usar o aplicativo ou não. Mas, principalmente, eu estou cansado, mas muito cansado de viver num país onde todas as decisões são definidas no Planalto Central, igualmente para o país inteiro. Todo mundo tem que obedecer o que decidem lá, ou o Congresso
ou o próprio judiciário determinando que nacionalmente tem que seguir uma regra. As diferenças entre São Paulo e Santa Isabel do Rio Negro são muito grandes. Não dá para querer ter o mesmo valor de multa, as mesmas regras de trânsito, as mesmas condições, de forma alguma. Tem que haver mais autonomia para as nossas cidades. Eu quero poder discutir na Câmara Municipal, discutir com os vereadores, discutir com a população, discutir na prefeitura aquilo que é bom e o que não é bom para as cidades. E só se a gente fizer isso, dessa autonomia para todas as cidades, que a gente vai ver quais agiram melhor, quais agiram pior, e aquelas que tenham agido pior vão ter como copiar as que agem melhor, e tudo pode ficar muito mais saudável para a gente. Enquanto se impõe de cima para baixo, se impõe sempre um nivelamento por baixo e não por cima. Precisamos fazer força para acabar com essa coisa de mandarem tanto na gente. Esse é o grande problema para mim. Rodolfo Mari, seja bem-vindo. Rodolfo, você já se imagina chamando aí uma mototáxi para você circular para o São Paulo, Rodolfo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Olha só, é um tipo de serviço que eu espero não usar. Tá? Porque existem outras diretrizes aqui que a gente tem que pensar também. Principalmente como é que fica o seguro desse meio de transporte. Um possível acidente onde o garupa seja uma vítima quase que fatal ou perdendo uma perna, por exemplo, quem é que paga o seguro dessa pessoa? Vai ter que acionar o nosso judiciário, que é tão rápido em suas decisões? Existem outras lacunas que precisam ser fechadas. Mas como bem diz aqui meus amigos de bancada, nós estamos cansados de ver toda hora decisões que a priori já foram decididas, terem que ser decididas novamente em um outro pleito. Isso é muito ruim para o país. Mas olha só, o Ricardo Nunes também começa 2025, ao meu ponto de vista, ao meu pensar aqui, de uma forma muito errada, com o pé esquerdo, comprando briga com quem quer de fato trabalhar. No país, ou em São Paulo, mais propriamente dito, cada motocicleta se rouba, em média, 15 motocicletas a cada 1 minuto. E quando tem um monte de bandido aí roubando motocicletas, existem pessoas do bem querendo comprar motos aí ou comprando motos para trabalhar. Normalmente essas pessoas que fazem esse tipo de transporte trabalham na periferia de São Paulo, pegando talvez uma pessoa que está indo para o ponto de ônibus, levando de um ponto para o outro para facilitar o seu dia, pessoas que não têm talvez ali a questão financeira para pegar um Uber, um carro, outro meio de transporte, usufrui desse tipo de transporte que é o mototáxi, que é tão comum, por exemplo, no Rio de Janeiro, nas periferias do Rio de Janeiro. Em 2023, a Uber já foi derrubada. A Uber foi o primeiro aplicativo a ter esse tipo de serviço em São Paulo. E foi derrubada em 2023 por esse decreto. Agora volta de novo essa pauta e o Ricardo Nunes toma uma decisão monocrática que realmente não tem fundamento na lei, sendo aqui ela controversa ao que é dito pelo STF, por exemplo, e onde pessoas de bem querem trabalhar, querem apenas fazer o seu trabalho e está sendo cerceado do seu direito. Emerson Tawil, seja bem-vindo. Do ponto de vista jurídico, eu queria que o senhor explicasse, então, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, né, que norteia todo o andamento jurídico, o arcabouço aí do trânsito brasileiro. E o prefeito, se quiser, então, tornar isso, vigorar na cidade aqui de São Paulo, haveria necessidade, portanto, então, de uma legislação federal, o Congresso, o Senado. Eu queria que o senhor explicasse, então, para que ele possa fazer essa lei, vigorar aqui em São Paulo, haveria necessidade de um projeto de lei tramitar ou ele tem a prerrogativa, num decreto, poder estabelecer isso aqui na capital? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, amigos de bancada e principalmente a nossa audiência. É verdade, o prefeito entrou numa seara, numa briga muito difícil, da qual o decreto por si só não tem a competência, não só legislativa, para poder estancar esse problema que o prefeito enxergou. É óbvio que o prefeito tem os interesses por conta da cidade, da coletividade, o número de motos acaba tendo um inchaço muito maior e aí você vai entrar na seara não só do CTB, né, do Código de Trânsito Brasileiro, mas também da parte da CLT, que nós estamos aí envolvendo a parte trabalhista. Então, quando você gera todo esse engodo de ações e de leis conflitantes, sem dúvida alguma, vai desaguar no judiciário. E aí, como eu faço coro aqui ao amigo Diogo da Luz, de que, infelizmente, qualquer problema que deva ser resolvido dentro da própria Câmara Municipal, que deveria ser aqui a sede da discussão, tomou uma proporção federal. E, não raras vezes, essa interseção por conta do judiciário na esfera federal tem trazido aí incongruências
de acordo com cada cidade. São Paulo tem sua característica, o prefeito de São Paulo sabe as condições às quais ele está impondo essa regra para que os motoqueiros tenham ali um cerceamento, mas também, de certa forma, ele acaba sendo um tanto que omisso quanto ao princípio do livre comércio. Isso é um trabalho informal que muitas pessoas buscaram de acordo com essa economia pujante, né, que nós vivemos aí nos 2 últimos anos, que é óbvio que é um sarcasmo da minha parte, e as pessoas estão buscando de uma forma lícita buscar o sustento de sua família de uma forma muito singela, mas que resolve o problema de muitas pessoas. Muitas das pessoas fazem uso desse aplicativo porque é mais rápido e tudo mais, mas como também o Rodolfo acabou dizendo, existem problemas aí de ordem jurídica que podem desaguar em responsabilidades de todo aspecto, uma gama muito grande, incluindo a própria Prefeitura de São Paulo. Então é um caso que tem que se discutir, mas eu acho que deveria ser discutido dentro da Câmara Municipal de São Paulo, ouvindo, obviamente, a sociedade, os interessados aí, principalmente por conta dos motoboys, os motoristas, os motociclistas que acabam fazendo uso disso para sustentar a sua própria família. É um caso em que aqui parece que nós temos sempre a solução muito rápida e sensata, mas precisa de uma profundidade, precisa de uma discussão muito mais ampla e sensata, sem, contudo, colocar à mercê do judiciário, porque quando fica à mercê do judiciário, a gente fica a critério do seu julgador, e muitas das vezes existem 2 partes, e uma delas, sem dúvida alguma, será interpretada aí como de forma injusta, e isso não é o que a gente pretende, mas atende a população, de certa forma, de um modo muito especial.